Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado da Bahia para acompanhar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alan Giuliani, ele que é presidente da ProSoja da Bahia, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Alan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos aí, o pessoal que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Alan, da última vez que a gente conversou, era o comecinho, o final do vazio sanitário aí na Bahia, o produtor se preparava ainda para iniciar suas atividades de plantio, esperando as chuvas. Como é que foram as condições para o produtor baiano implementar essa safra 2021 aí no estado? Olha, Guilherme, as chuvas começou na época certa aqui para nós, né? Início de novembro, que sim foi chover meio um volume bom para começar o plantio. Não choveu muito, foi uma chuva normal no mês de novembro, né? Não teve nada, foi um plantio até início de novembro, foi um plantio bem tranquilo. Dezembro já começou as irregularidades de chuva aqui, né? Então, algumas regiões pontuais acabou atrasando o plantio, teve que acabar, ficou em torno de 28 dias sem chuva, né? Então, teve áreas aí que o pessoal terminou já próximo do Natal o plantio no oeste da Bahia. Não são áreas, são áreas pequenas, né? Áreas mais pontuais, assim, e por micro-regiões. Mas aí, novembro, então, a maioria do plantio concentrou no mês de novembro. E aí, depois que esse plantio foi encerrado, como é que foi o desenvolvimento dessas áreas até esse momento? As condições foram boas para essa soja encher grão e se desenvolver bem? Olha, vamos dizer assim, essa semana agora que a gente está respirando aí mais tranquilo, sabe? Vamos dizer que é um ano tenso ainda, né? Então, o plantio começou melhor que a safra 19-2020, com certeza, que a 19-20 foi muito ruim de plantio, e depois foi muito bom, janeiro para frente foi bom de chuva. Esse ano o plantio começou melhor, né? Tirando esses pontos, como eu comentei, mas a janeiro entrou um pouco seco, então deu uns veranicos de 15 dias, chovia um pouco, dava mais 15 dias, algumas regiões teve até 20 dias sem chuva. Então, vamos dizer assim, o dezembro, o janeiro e até o início de fevereiro, primeira semana de fevereiro, as chuvas foram muito irregulares, né? Então, tinha regiões que ficou um período sem chuva, tinha dentro da mesma propriedade, chovia num lote, não chovia no outro, chovia 30 milímetros no início da fazenda, no final chovia só 5. Então a gente foi meio irregular. Meio irregular não, foi bem irregular, né? O janeiro e fevereiro, o início de fevereiro. Agora essa semana choveu bem, eu acho que as últimas áreas que tinha para chover um bom volume de chuva caiu ontem, né? Então tinha regiões ainda que estava irregular, com um pouco baixo volume, né? Então agora a gente está aí com praticamente fevereiro. Tem lugares que tem fazendas, hoje de manhã eu estava comentando no nosso grupo, com 200 milímetros de chuva e outros que estão com 30 milímetros de chuva. Mas, como o período de final de janeiro, início de fevereiro, foi um período que já estava dando pancada de chuva, algumas garoas, e a temperatura foi mais tranquila, foi uma temperatura mais baixa, não teve tanto, assim, vamos dizer, não dá para afirmar que teve quebra na safra. Então, pode ter uma área pontual, alguma área mais nova, de abertura, assim, pode ter dado uma quebra. A gente acha que na média da região está muito boa. Então, vamos manter o último levantamento que foi feito aí no início, no final de janeiro. E aí, Alan, da última vez que a gente conversou também, a expectativa de vocês era um aumento aí entre 4% e 5% na área plantada, chegando ao 1,7 milhão de hectares. Essa expectativa se confirmou? Houve realmente esse crescimento de plantio? Sim, teve sim. Alguma área que era algodão voltou para soja, algumas áreas de abertura, né? Então, a gente está mantendo essa área nossa aí com 1.700.000 hectares.
Alan, diante de todo esse cenário, você comentou, né, que se mantém a expectativa de produção aí na região. A gente consegue apontar qual é essa expectativa? Até se a gente comparar com o ano passado, a gente deve ter mais produção, menos? Qual que é o cenário que vocês estão imaginando para essa safra 2021? Olha, ano passado a gente conseguiu fechar a média Bahia de 62 sacas por hectare aí, né? Nessa área nossa. Esse ano, a perspectiva é que seja a mesma média de 2018, safra 17-18, que foi o nosso recorde aqui no oeste da Bahia, que foi o ano que produziu em torno de 66 sacas de soja por hectare. Assim, a gente trabalhou com o nosso melhor número, né, da nossa média, e se tudo tá, a chuva voltou a normalizar. E, assim, não dá para afirmar, mas que a lavoura está bonita, está bem desenvolvida, cresceu bastante. Então, e está em pleno enchimento de grão e áreas finalizando já florada, entrando em enchimento. Então, o que tem que acontecer para nós agora é firmar essa chuva de fevereiro, março e um pouquinho de abril para a gente concretizar essa safra aí que a gente está falando, né? Então, assim, na safra não está ganha, tem muita água para cair ainda, até os nossos índices pluviométricos ainda estão baixos, né? E ela, quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita dessa safra aí no estado? As primeiras áreas de soja precoce, elas iniciam agora, início de março, a colheita, né? Hoje, o pessoal de área irrigada, que planta um pouco antes, né, estão colhendo. Mas assim, não é grandes áreas não. Eu acho que vai começar mais firme a colheita mesmo agora, na semana que vem para frente, né? Área irrigada. A área de sequeira, a gente acredita que é início de março. E aí ela, para manter esse potencial produtivo elevado que vocês estão esperando, além de contar com essas chuvas, que tipo de atividades o produtor precisa focar e realizar até esse momento de colheita para evitar perder qualquer tipo de produção aí nessa reta final? Um bom controle fitossanitário, né, Guilherme? Então, eu acho que a região aqui sofreu muito já anos atrás aí com a ferrugem, né? E o pessoal está cuidando muito bem. Até agora a gente tem presença de esporos, encontrou ferrugem, acho que uma área só, uma área que estava muito pequena. Então, eu acredito que esse controle fitossanitário está muito bom, né? E que o produtor continue, né, fazendo ele, seguindo aí as aplicações de fungicidas, né? Mas, por enquanto, eu não estou vendo ninguém reclamando, né, nem os pesquisadores, nem o pessoal que é do plano fitossanitário aqui, que roda a região. Não, a gente não está vendo problemas ainda. Eu acho que o produtor está fazendo a receita, está fazendo o seu dever de casa, né? Porque estamos com a lavoura bonita, estamos com preço bom. Eu acho que não tem porquê aí não tá cuidando bem da sua lavoura, né? E agora, Alan, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado, naquele momento pré-plantio já era aí cerca de metade dessa safra negociada no estado, avançaram mais essas vendas antecipadas, o produtor teve melhores condições para seguir negociando a sua safra de soja? Teve sim, eu acho que já aqui na Bahia deve estar chegando a mais de 60% comercializado, né? E assim, eu acho que o produtor estava meio esperando essas chuvas agora, né? Cair, normalizar um pouco a chuva para poder começar a vender um pouco mais, né? Porque tudo tem o risco, né, Guilherme? Não dá para vender muito mais do que pode ter uma intempérie climática, né? Pode ter um problema de colheita também. Então a gente tem que medir esse risco aí e aproveitando e fazendo as médias, né? O produtor vendeu bastante nos contratos nos preços antigos. Eu acho que a média nossa da Bahia aqui, e acredito que seja igual a todo o Brasil, não é nem perto dos preços que tem hoje. Mas eu acho assim, tudo a gente vai fazendo a média. Então, foi garantindo um pouco do custo. E agora, graças a Deus, com essas boas chuvas que estão caindo ali, a nossa produtividade vai ser um pouquinho acima do que esperado, eu acredito, para todo mundo. Então, a média final seja muito boa ainda. Alan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí do estado. Se o senhor quiser deixar algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O recado é que continue fazendo aí seu manejo, seus tratos culturais, cuidando aí das doenças, né? Percevejo. Esse ano está até tá um ano mais tranquilo de mosca branca, de lagarta, de percevejo.
mas não vamos deixar de monitorar as áreas, né? Vamos cuidar aí. Agora a semana está chovendo bastante aí, a tendência de aparecer um pouco mais de doença, mofo branco e alguma coisa de ferrugem aparecer na região, assim, já é maior, né? Então, continue monitorando, acompanhando, né? E vamos torcer que a chuva contribua aí, venha a cair aí nesse mês de março também, e que com certeza vamos ter uma grande safra aí. Alan, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente trazer os resultados desses trabalhos de colheita aí na Bahia. Muito obrigado. Até mais, Guilherme. Precisando, é só chamar. O Alan Giuliani, ele que é presidente da ProSoja da Bahia, conversou com a gente para mostrar como é que está o desenvolvimento das lavouras de soja dessa safra 2021 lá no estado baiano. Segundo o Alan Giuliani, os trabalhos de colheita começando pontualmente ainda em algumas áreas irrigadas, expectativa de que as primeiras áreas de sequeiro comecem a ser colhidas a partir do começo do mês de março e aí sim esses trabalhos vão se estendendo para as demais áreas lá da Bahia. O Alan comentando que depois de um início de plantio bastante tranquilo, satisfatório, com chuvas dentro do esperado, a região lá do oeste da Bahia, a região produtora de soja baiana, sofreu com períodos de veranicos, estiagem e falta de chuvas, principalmente nos meses de dezembro, janeiro e na primeira semana de fevereiro. Essa situação melhorou nessa última semana, nessa semana de fevereiro, e aí as expectativas de produtividade subiram juntamente com a volta das chuvas. O Alan comentando que no ano passado, em 62 sacas por hectare, a expectativa da ProSoja da Bahia para esse ano é superar esse patamar e chegar mais próximo do índice registrado na safra 17-18, que foi o recorde para o estado em 66 sacas por hectare. Essa é a meta da ProSoja Bahia para esse ano. Com essa expectativa de mais produtividade, também aumenta a perspectiva de rentabilidade para o produtor baiano. O Alan comentando que 60% dessa produção já foi negociada, com média de preços menores do que os patamares atuais, mas essa elevação na expectativa de produtividade aumenta a perspectiva do produtor ter uma sobra a mais e poder negociar mais volumes com esses preços altos que a gente vem acompanhando no mercado e aí aumentar a sua rentabilidade nesse ano agrícola que, pelo menos por enquanto, vai se desenhando muito positivo, mas o Alan destacando que é preciso ainda a região receber mais chuvas nesse mês de fevereiro, no mês de março também, um pedacinho de abril para as últimas lavouras e também o produtor manter o foco nas suas ações de manejo, nas aplicações de defensivos, para evitar perder qualquer tipo de potencial produtivo nessa reta final de safra de soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.